Bom, já se encontra aqui ao meu lado o diretor César. E olha que interessante, você sabia que a matemática é muito importante para os jogos? A Copa do Mundo tá enrolando e você fica naqueles cálculos. Peraí, o Brasil ganhou de 2, mas só que ele perdeu no outro jogo. Eu fiquei até confuso agora, eu estava aqui conversando com o César e a respeito disso. E você fica meio confuso, consciente aos cálculos. Calma que o nosso diretor vai responder tudo. Boa tarde, César. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Um prazer te receber aqui. Eu quero essas respostas, hein? É um prazer ser convidado aqui, um prazer estar com vocês. Muito importante. Como que a gente consegue ajudar o pessoal a aprender matemática? Como que a gente faz com que a gente consiga algo melhor e algo diferente? Vai ser muito legal o papo de hoje. Porque a Copa do Mundo já está aí, já houve abertura, já houve vários jogos, já teve até os cancelamentos, já teve times que já voltaram para suas nações e a gente fica naqueles cálculos. Poxa, mas só que no primeiro, no segundo torneio ganharam e perderam e agora já estão nas quartas de final. Como assim, né, César? Poxa, isso que é o legal, viu? O que eu percebo é o seguinte, a matemática faz parte do nosso dia a dia, né? Eu não vou entrar aqui em muitas contas, porque senão a gente vai perder a audiência. Não é essa a ideia, viu, Renato? A matemática é muito legal porque o que acontece? Qualquer assunto que você vai aprender, a gente trabalha com educação, a gente sabe que existem muitas pesquisas sobre isso. Qualquer assunto que você vai aprender, você vai ter muito mais interesse, o aluno vai gostar muito mais se ele tiver, claro, algum sentimento, algum carinho sobre esse assunto. Quando você pega a matemática, que ninguém gosta, mas futebol todo mundo gosta, sim, a gente pega uma carona, né? É verdade. A gente pega, põe a matemática dentro do futebol e as pessoas começam a se entender um pouco mais, se interessar um pouco mais, e a gente usa isso como gancho. Até para criança que não tinha dificuldade, vamos pegar aqui a matemática, vamos usar isso aqui. Você comentou uma coisa interessante, né? Teve um jogo aí que, poxa, o Brasil perdeu e ganhou. Como que foi isso, né? Eu fiquei naquela dúvida, poxa... se não me engano, na segunda-feira agora passada, foi o quarto jogo, não é isso? Terceiro jogo, isso aí. Terceiro? Isso, já teve 2 jogos e no terceiro o Brasil havia perdido Camarões. Foi Camarões, né? É isso aí. Aí, poxa, já tá nas oitavas, das oitavas agora ganhou de 4-1 ué, como assim? Qual que é essa matemática? E qual que é a relação, já incrementando a pergunta, qual que é a relação da matemática no futebol? A matemática no futebol é todo. Aliás, a matemática em tudo na vida. Você não tem. Olha, é incrível, Renato. Você não consegue fazer nada sem colocar matemática no meio. Tudo tem que ter matemática. Até, olha só, se você pegar um jogo, é uma brincadeira. Uhum. Na hora que você põe matemática, vira um jogo, vira um esporte. Então, por exemplo, é corrida, beleza. Corrida é uma brincadeira, tá correndo. Na hora que você põe lá o tempo, quem entrou em primeiro, segundo, já virou número, pronto. Virou esporte, matemática. Se for brincadeira, tudo bem. Mas tudo na vida vai a matemática muito forte. Aliás, quando você tem aqueles campeonatos mais extensos, né, brasileiro e tudo mais, aquele lá é matematicamente impossível de sair da zona do rebaixamento, enfim, como é que é isso? Tem o número de pontos, né? Você tem aquela primeira fase, eram 4 equipes, né, 4 seleções, e você vai fazer os jogos entre eles. Quem tivesse mais pontos vai para a próxima fase. Uhum. Vai em primeiro lugar no ranking, né, e o segundo lugar. Agora, como são poucos jogos, é muito fácil empatar o número de pontos feitos. Como é que é isso, né? Cada vez que ele perde o jogo, não ganha ponto nenhum. Se empata, ganhava 1 ponto. Se ganha, são 3 pontos. Peraí, falei rápido demais. De novo, hein? Vamos de novo, embaraço. Perde 0 pontos, empate 1. Quando ganha, 3 pontos. Renato está com uma cara de que não entendeu nada. Vai de novo. Se perde, não ganha nada. Se perde, não ganha nada. Claro, perdeu. Se empatou, vale 1 ponto. Vale 1 ponto. Se ganhou, vale 3 pontos. Vale 3 pontos. Aí você vai somar quantos pontos cada equipe fez. Agora, o Brasil ganhou 2 jogos e perdeu 1. Isso. Teve a outra seleção, que agora eu não lembro de cabeça, também ganhou 2 jogos e perdeu 1. Foi igual, empatou no número de pontos. Como é que eu faço o critério de desempate? Para desempatar, eu vejo quem teve mais saldo de gols. Então eu já tenho um critério logo no começo. Por isso que a matemática tem lá. Se tivesse empatado no saldo de gols, seria o terceiro critério, que eu não sei qual é de cabeça, sim, mas teria o terceiro critério. Talvez gols feitos, né? E assim por diante, vai ter o 4º critério, até chegar, sei lá, na idade do jogador para desempatar. Se nesse caso tivesse só o Brasil perdido, um exemplo, tivesse ganho e o Brasil perdido e nenhum dos outros times tivesse perdido nenhum jogo, aí o Brasil estaria eliminado. Estaria eliminado. Se ele tivesse menos pontos do que o... Se ninguém tivesse igualado a ele,
eliminado. Agora entendi. Né? Você tem lá o primeiro da chave, o segundo, o terceiro e o quarto foram eliminados. Da primeira fase. Na segunda fase, vai ser o jogo mata-mata. Se o cara teve azar naquele dia, né, acordou de mau humor, né, com o pé no xixi do gato lá, acordou mal e perdeu o jogo por azar, poxa, que pena. Pode ser até uma seleção melhor, mas vai ser eliminado, não vai conseguir passar para a próxima fase. Por isso que na segunda parte do Copa do Mundo, se empatar, né, vai ter que descobrir quem vai passar, quem que não vai. Como é que faz? Vai para os pênaltis. Na primeira empatou. Vai ganhar um ponto, porque você vai fazer aquele ranking. Na segunda etapa, não pode empatar. Por quê? Porque um deles vai ter que ir para casa. Quem que vai para casa? Quem perder nos pênaltis. Então tem a prorrogação, aí não conseguindo a prorrogação vai ter um pouco mais, aí vai para os pênaltis. E aquela emoção que vai, né, a turma vai subindo, aquela... Mas aí, o César, todos os jogadores em si, eles já têm que ter em mente que entra no campo já pensando nessa matemática para vencer, não pensando em pênalti, em derrota, independente se já ganhou, já tenha ganho aí os outros 2 jogos atrás. Não é isso? No momento que chega nessas oitavas de final, quartas de final, acabou todo o histórico. Já tanto faz o que aconteceu no passado. Daqui para frente, você pode ter ganhado todos. Se você perdeu um joguinho só, você está eliminado. E como que seria a matemática do planejamento da equipe em si, no jogo? Isso aí, mais uma vez, é o que diferencia a brincadeira do esporte, né? Quando você vai no nível profissional, então, pior ainda. Você vai ter critérios de como que você vai melhorar a sua equipe. Você tem estatísticas até de quantos chutes a pessoa acerta, quantos passes errados ela dá, como é que você faz para melhorar essas estatísticas e você vai ter que mensurar isso o tempo todo. Essa contagem, quem que é o melhor jogador, que é o melhor jogador, em qual critério que você fez. Um dos critérios possíveis é quem dá menos passe errado, quem chuta para o gol e acerta mais, quem faz aqui a melhor interpretação, quem fica mais tempo com posse de bola e não perde a bola para outro time. Esses critérios todos, veja, gente, como a matemática faz parte do nosso dia a dia, a gente nem percebe. Esses critérios e essas estatísticas vão falar como é que tá o time. Agora, se eu sei que essas estatísticas são importantes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar focado para melhorar essas estatísticas. Vamos supor, o cara é um bom jogador, mas ele chuta pro gol aonde o nariz aponta e erra. O que eu tenho que fazer? Fazer treinamento para esse jogador cada vez mais acertar chutes pro gol. Cada vez mais esse jogador vai ter que aprender a acertar na direção do gol. Você viu aquele primeiro jogo? Foi muito interessante, que o primeiro jogo do Brasil, que o gol foi de voleio, né? Uhum. Aí você fala assim, poxa, que sorte que ele teve de fazer um gol daquele jeito. Imagina que sorte que nada. Ele ralou muito, treinou muito, fez várias vezes aquele mesmo procedimento. Por quê? Era uma ferramenta que ele tinha na mão, porque se aparecesse a bola daquele jeito, ele conseguiria fazer o gol de voleio. E conseguiu. Na hora que veio, estava na posição, não foi sorte, ele tinha muito treino. E esses muitos treinos é matemática. Quanto tempo ele treinou, quantas vezes ele fez, qual que é a chance de quanto mais eu treino, mais eu vou aprender. Porque a sorte, ela é algo assim, eu não digo nem sorte, a oportunidade ela é algo assim imprevisível. Você nunca sabe a hora que vai bater essa oportunidade nas nossas vidas, não é isso, César? Exatamente. É mais ou menos isso, porque ele, como você já falou, quantas horas ele teve de treino, de preparo, ele só precisava de uma oportunidade. E tendo essa oportunidade, ele já estava preparado para poder fazer aquele chute. Eu gosto de falar o seguinte, Renato, saindo um pouquinho da matemática aqui. Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Olha só, vou falar de novo, hein? Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. A oportunidade estava lá, ele estava preparado, poxa, que sorte que ele teve de fazer aquele gol. Que sorte que ele teve de fazer com que o Brasil ganhasse. E se, olha, se ele não tivesse ganhado aquele jogo, a chance de acontecer aquilo que você falou era enorme. Se ele não tivesse ganhado aquele jogo, ele poderia não ter passado para a próxima fase. E aí o Brasil, olha só, talvez não tivesse na Copa do Mundo mais. Isso é verdade. Já imaginou? Opa, nem se fala. E César, os números são essenciais para a preparação de um atleta? Incrível. Renato, como tudo na preparação do atleta, o atleta mesmo pode até não se importar com isso
e não se preocupar, porque tem uma equipe toda ajudando ele. Por trás disso. Mas, se você for ver, Renato, até as calorias que ele come é contado com matemática. Até o prato dele, o que ele vai fazer ao longo do dia, tudo vai ter matemática. Qual que é o peso que ele tem que estar no dia do jogo, como que ele vai se preparando para isso. Tudo isso vai impactar muito a matemática dele. Influencia, né, César? Quantas horas de descanso ele tem que ter antes do jogo, tudo isso influencia muito forte. Então, a matemática, ainda mais, quanto mais profissional a pessoa vai ser, mais ela vai ser impactada pela matemática, Renato. Quanto mais profissional, quanto mais, mais desempenho ele precisa, mais ele vai ter matemática. Agora, no esporte, com certeza. Na nossa vida, também. Eu coloco aqui, né, puxando aqui a sardinha para o meu peixe, a brasa para o meu peixe, né? Para a minha sardinha. A matemática, tudo que você vai fazer, uma planilha que você vai usar, até uma festa que você vai fazer para comemorar a final do jogo aqui, quem que vai assistir na minha casa, quantos gramas de carne eu vou ter que fazer, quanto tempo eu vou ter que usar, quem que vai chegar aqui primeiro, se vai ter um rateio. Tudo isso é matemática e a matemática faz parte do nosso dia a dia de uma forma incrível. Eu que digo que eu estou numa dieta e é tudo regrado ali. Eu nem imaginava passar por isso, tenho passado por isso esses últimos dias. Ô César, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente, que você trouxe alguns jogos, se encontra aqui na nossa mesa, na sala, falasse um pouquinho, deixa eu ver aqui, vamos nesse daqui, ó. Esse é o mais legal, viu? Esse aqui o pessoal vai gostar. Jogando com as 4 operações, né? E é mais fácil de explicar também, então o pessoal vai gostar. Viu? Aí foi direto nele. Esse aqui é o seguinte, Renato, vamos brincar um pouquinho? Você quer que Posso te pegar de surpresa você aqui? Não, tranquilo. Olha só, eu tô de azul, vou ficar com a roupa azul. E você tá de laranja. Tem um laranja ali em cima. Vou pegar a roupa laranja aqui. Marrom, perfeito. Ok. Como é que eu vou fazer isso aqui? Obrigado. Como é que é o jogo? Esse aqui é um jogo muito legal para o pessoal fazer um campeonato, né? Aproveitando aqui o clima da Copa do Mundo. Sim. Opa, foge não. Eu vou jogar os 3 dadinhos e vou usar do jeito que eu quiser as operações matemáticas para que o resultado seja a casinha que eu tô. Sim. Então ele começa na primeira aqui, ó. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Sim. Então, se não der, pulo a vez, passei. Não consigo fazer aqui, chegar uma conta matemática para que a resposta aqui seja 1. Sim. Não consigo. Aí eu vou passar. Os 3 dados tem que chegar a 1? Você não vai somar eles. Não vai somar. Você vai usar as 4 operações de alguma forma para que chegue. Joga aí os dados, eu vou te ajudar, tá bom? Vou soprar se der certo. Eu sou bem treinado nesse jogo, fica tranquilo. Deixa eu ver se tá bom aqui. Quer jogar no cantinho, na mesa? Quer jogar aqui, ó? Não, é melhor você então segurar que aí eu jogo, pode ser? Eu vou jogar aqui na mesa, faz assim, ó. Aqui, assim, pra poder pessoal de casa tá... Aqui, ó. Vou colocar aqui pra bolinha não descer. Vou jogar aqui, tá? Tá bom. Vamos ver. Eita. De novo, peraí. A gente fazia isso quando era criança também. Falava, deu certo, deu 6. Aê, Eita, perfeito. falou 6, 6, 1, ó. Aí, ficou fácil, hein? 6 menos 6 dá 0. Sim. Mais aquele 1 ali, deu 1. Então você conseguiu andar. Vai pra próxima casinha. Da próxima vez que você for jogar, agora não é mais 1 que tem que ir resultado. 2. O resultado tem que ser 2. Entendi. Com isso, cada vez... Isso na minha jogada, agora a sua jogada, vai. A minha tem que estar com 1 aqui, vamos ver. Vai. Vamos ver se eu consigo, às vezes dá, às vezes não. Consigo, ó. Não consigo. Não consegue. Não consigo, que pena. Que deu 4. Deu 4. Aí você continua na casa. Continua na casa. Entendi. Sou rápido, talvez o pessoal de casa não conseguiu pensar aqui nas possibilidades, mas eu, como eu já tenho mais experiência, já fiz a conta rapidinho. Você quer tirar 2, né? Quero tirar 2. Consegue. Quer que eu sopre ou você quer fazer a conta de cabeça? Pera aí. 5, 1 vai dar 4. 4 com 2, 2. Aê. Perfeito, olha que legal. Rapaz, agora você, hein? Meu, isso é divertido demais, viu? Isso é divertido demais. E ajuda a gente a pensar. Ajuda a gente a pensar. Vê se eu consigo sair dessa casa, né? Quer sair da casa. Ó, 6... Com 3, dá 3. 2 com 3, vai dar 1. Dá 1. Consegui sair da minha casa. Ufa! É verdade, dá 1. Eu tô procurando 1. Você tá procurando 1, verdade. Você tá procurando 3 já. Rapaz, que jogo interessante, ó. Eu tô procurando 3. Não, tô procurando 4 agora, né? 3. 3. Que é onde você tá.
Peraí. 2 com 2 daria 0, ficaria 5. E se eu fizesse 5 com 2? Vai dar 3. 3 com 2 vai dar 1. Então não vai dar. Não vai dar. Então... Aí, pô, a sua vez. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Mais uma. Vamos ver se eu te alcanço, hein? Isso aqui é legal, porque... Ah, deixa eu ver. 4 com 3 dá 1. 3 com 1 dá 2. Dá 2, menos. Isso aí, 2. Subiu. Rapaz, que jogo interessante esse, César. É legal porque você tá ganhando às vezes e o dado vai te ajudar. Sim. Não é só... depende um pouco de sorte, é claro. Mas você viu quanta conta que a gente fez? Verdade. Multiplicou, dividiu, somou. Quanta coisa que a gente fez aqui com as 4 operações para chegar no resultado que te interessa para você andar com o seu dadinho. Rapaz, gostei, hein? Se você pede para a criança fazer 10 contas, ela fala o que eu fiz de errado. Agora aqui, quantas contas a gente fez sem nem perceber e passou de uma forma bem gostosa. E o pessoal de casa, imagino que tenha acompanhado aí, feito algumas contas também, se divertido também. Entendi. Nós temos um vídeo, o vídeo fala sobre... Pode ir passando, a gente falando das estatísticas, né? Da estatística, né? Isso aí. Como que a gente... Eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Fala aí, por favor. Ele fala do tempo, né? O calendário aqui, como é que você faz a programação dos jogos mesmo, né? O primeiro tempo aqui, ó, o tempo em segundos, quanto que decorreu. Então você coloca lá no reloginho para ver como é que é, aonde é que ele vai ficar 45 minutos. E o segundo tempo, mais 45 minutos, aí que dá 1h30 total de jogo, se não tiver acréscimo, nem pênalti, nem nada. O resultado também você pode colocar num ábaco para você mostrar aqui, né? Aí Inglaterra e Irã foi 6-2, uma bela goleada também. Olha, Alemanha e Japão 2-1, representando o Matheus Dourado. Isso aí para quem gosta de um bolão, né, César? Isso aí é incrível. E olha as estatísticas, chutes pro gol. Você vai escolher qual dessas estatísticas você quer melhorar, né? Chutes pro gol, você vai falar, quanto mais chutes pro gol, mais chance que eu tenho, né? E trabalhar com a geometria também, com fazer desenhos, isso as crianças amam. Como que isso ajuda a criança a olhar de uma forma que é mais interessante? Rapaz, que coisa interessante. Olha, muitas pessoas, eu acho que nem se atentaram, vocês daqui a pouquinho o César vai estar passando maiores informações, como adquirir até mesmo esses jogos, você tem todos esses contatos, poder, né, ajudar a fazer determinado tipo de cálculos, até mesmo para sua casa. Você ficou aí naquela dúvida, poxa, eu preciso fazer um cálculo para isso, um cálculo, para tudo. A matemática, ela é usada para tudo, como já foi falado até por você nessa tarde aqui, né, César? É isso aí, a matemática a gente não se dá conta de como faz parte da nossa vida, e viu? Nem tem como correr dela. A gente tenta, às vezes. A gente tenta. Mas quanto mais, como é que é? Aceita que dói menos, não é verdade? Quanto mais você gostar da matemática, mais você vai conseguir potencializar o seu dia a dia. Mais você vai conseguir potencializar as ações que você faz, mais programado, mais resultado, com certeza vai te ajudar muito. O pessoal, quem gosta de matemática, tudo que você faz, você vai fazer melhor. Tudo que você faz, você vai potencializar. Porque até um atleta, se ele sabe de matemática, ele vai saber que ele vai ter que correr mais, ele vai ter que programar mais. Esses dias eu vi uma palestra de um atleta falando que era de natação. Ele falava que o segredo é ele passar na natação, né? Aí ele passar por um certo ponto em menos do que 5 segundos. Então, ele não treinava, era 50 metros, né? Então aquele ponto ele tinha que considerar em 15 metros. Ele treinava só aqueles 15 metros. O mais importante da corrida inteira não era os outros, a natação dele, mas era o salto. Ele, sabendo disso, ele se concentrou e treinou muito mais aquilo que vai dar mais resultado para ele. Então ele treinava o impulso, ele treinava o tempo de reação, porque quando ele dava a largada, ele rapidamente pulava, e isso fazia com que ele ganhasse muito mais competição. Então, se você sabe matemática, com certeza você vai ganhar muito mais competição. Se você tem interesse em aprender mais e colocar matemática no seu dia a dia, tudo que a gente faz, todas as competições do nosso dia a dia, a gente vai começar a ganhar. Se é para uma festa, as festas vão ser mais legais. Mais legais ainda. Né? Porque não vai faltar comida, e se falta comida, todo mundo fica chateado. Eu fico naquele pensamento, gente, mas como é que pode que essa chefe preparou esse buffet todo para 200 pessoas, para 500, para 1000 pessoas e deu conta e não faltou, até sobrou. Eu acho incrível. Eu também acho incrível isso. A matemática é simples, da multiplicação, mas a complexidade disso, quanto mais você se esforçar, mais você vai aprender. Obrigado, César. Obrigado, cara. Nossa, confesso pra você que eu fiquei feliz com essa pauta de hoje. Que legal. Sério. Um prazer mesmo compartilhar isso com vocês. É um prazer
apresentar isso aqui e essa paixão que a gente tem transmitir um pouquinho mais. Meu amigo, deixe, por favor, os contatos, redes sociais, fica à vontade. Nosso Instagram é mmp.materiais pedagógicos, o site é mmpmateriaispedagógicos.com.br. Telefone em São Paulo, DDD 11 4438 1107. E YouTube, liga pra gente, com certeza a gente vai gostar muito de compartilhar como que a gente faz para ensinar e ajudar as crianças a aprenderem mais matemática, potencializando o dia a dia delas, potencializando o aprendizado e fazendo com que elas se tornem pessoas muito melhores em tudo que elas fazerem na vida. E quem te procurar também nas redes sociais vai poder encontrar esses jogos e você também indica, né, César? Esses jogos todos, vende, tem como vender também, não? Nós somos a fábrica, nós temos o Brasil inteiro. Top! Fala com a nossa equipe, com certeza alguém vai ficar muito feliz em atender vocês adquirirem material. E isso faz com que a gente potencialize o que a gente ama, que é ensinar matemática ajudando as pessoas. Rapaz, sem palavras. Obrigado, César. Renato, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu querido.